falar sobre a execução do revestimento de parede com pintura. E durante esse procedimento foram usados os materiais areia, cimento, cal hidratada, selador acrílico, massa corrida branca e a tinta acrílica, também de cor branca. Na execução foi utilizado um traço de 1,3, também 1,28, com cimento, brita e areia grossa, para o chapisco e também para o embolso. Após isso, também foi aplicado o selador acrílico, a aplicação depois da massa corrida e em sequência da tinta. Dentre esses anexos está todos os materiais citados anteriormente. Agora falando sobre a execução do revestimento cerâmico em paredes, nós temos como materiais utilizados a areia, o cimento Portland tipo 2 com adição de fila e 32 de MPa de resistência, a cal hidratada, a argamassa colante ACI e a placa cerâmica de 0,60 metros por 0,60 metros e o rejunte. Nos serviços utilizados, para a execução, nós usamos a argamassa, traço 1,3 em volume de cimento e areia grossa, para chapisco convencional e preparo manual. A argamassa, traço 1,28 em volume de cimento, cal hidratada e areia úmida, para embolso e vedação de alvenarias, preparo manual. Argamassa colante tipo AC1, ACI, revestimento para a parede interna brilhante em borda arredondada cor branca, e rejuntamento com rejunte branco. Aqui, como podemos ver, nós temos alguns exemplos dos materiais que utilizamos, como eu falei ali em cima. A execução de esquadrias, os materiais utilizados foram areia, cimento, parafusos e buchas, e tinta acrílica cor branca. Na execução, nós utilizamos as argamassas de traço 1,3 em volume de cimento, brita e areia média para o chumbamento e o preparo manual. Também foram usados parafusos e buchas para as janelas que são de alumínio e tinta acrílica na cor branca para as janelas e para as portas, que continham também essa cor, para substituir após a execução. Nosso projeto, as esquadrias escolhidas foram essa porta, uma P3, que é uma pivotante de alumínio branco, que a medida dela é 2 por 10 por 1 metro, 2,10 por 1 metro, e ela foi chumbada com argamassa de cimento e areia no traço, de 1,3. Aqui nós escolhemos para o nosso projeto 5 portas P2. Essa também é pivotante, é para os lados internos da casa, e tem madeira e é de 2,10 por 0,8. Também chumbada com argamassa de cimento e areia. Nas janelas nós escolhemos essa basculante de alumínio, 3J3, de uma folha, essa que é usada em banheiros e a área de serviço, que ela é 0,60 por 0,60 e tem vidro. Ela também foi chumbada com parafusos e buchas. Essa outra, nós usamos 5 janelas J1. Essa, no caso, é de correr lateral, tem 2 folhas e tem alumínio. Ela é de 1 metro por 1 metro e também foi chumbada com parafusos e bucha. Dentre esses anexos estão as representações dos materiais utilizados para a execução. Execução da pintura. Os materiais utilizados são massa acrílica para paredes, tinta acrílica branca e solventes. Serviços utilizados: a execução, a aplicação dos fundos, correção dos defeitos da superfície e igualizar
para poder a absorção da tinta no acabamento. A aplicação da massa corrida serve para a correção de imperfeições mais profundas e nivelamento da superfície. O acabamento com tintas serve para paredes internas e externas. Esses são os materiais utilizados. Bom, agora eu vou falar os materiais utilizados para a execução do forro. Foram as canaletas, placas de gesso acentonado, massa de gesso para juntas e fita de acabamento. E nos serviços utilizados foram as aplicações das canaletas para a instalação do forro, instalação do forro acentonado, aplicação de massa para o gesso das juntas, aplicação da fita de acabamento e a aplicação da segunda demão da massa de gesso para a junta. Tá aí os materiais utilizados que a gente usou para a execução do forro. Na execução dos pisos, os materiais utilizados foram areia, brita, cimento Portland, argamassa, rejunte e os pisos cerâmicos. Na execução, nós utilizamos a argamassa em traço 1, 8 e 11, com cimento, areia úmida e brita. E isso para o contrapiso, em preparo manual. Também houve a aplicação de pisos cerâmicos em seguida e, após isso, o rejuntamento. Essas são ilustrações dos materiais que utilizamos durante a explicação. No procedimento executivo do revestimento de paredes com tinta, é indicado primeiro a preparação da base, aí tem que remover as irregularidades, as sujeiras, preencher os furos, rasgos e vazios que existem, depois preparar a argamassa do chapisco e mexendo até deixar tem que ser uma textura rugosa, aderente e resistente. A preparação da argamassa de revestimento, você tem que colocar toda a areia maciça e formando camadas com cerca de 15 centímetros. E adicionando o cimento e o cal e ter cuidado para misturar até botar água e misturar até ficar uniforme. Indicado a observação para não misturar os materiais diretamente no chão. Após isso, vem o assentamento das taliscas e mestras, que com prumo a gente identifica os pontos e pega pregos, estica linhas e vai colocando essas linhas no chapisco, para tomar cuidado com o dimensionamento. Aí depois tem a colocação da primeira talisca no ponto de menor espessura, e assim vai se dando o processo. Depois tem que colocar a segunda talisca no canto superior e a primeira talisca o oposto, e assim vai fazendo a distribuição. Após isso, faz a aplicação da argamassa de revestimento, que tem que umedecer a parede com auxílio de trincha ou de brocha, e vai aplicando a argamassa. Depois da aplicação, vem o sarrafamento, e depois disso, o acabamento final. Após isso, tem o requadro dos vãos, que tem que executar os recados dos vãos com auxílio de réguas e de alumínio e sargentos, observando o nível, o caimento e esquadros. E após isso, vem a aplicação da argamassa entre as réguas e para ver o tempo da resistência, da consistência. Após 28 dias, a argamassa ela vai estar pronta para pintura. Agora vamos falar sobre o procedimento executivo do revestimento cerâmico em paredes. Primeiramente, começamos com a preparação do local, tendo início a aplicação do revestimento cerâmico somente depois dos 14 dias, verificar o esquadro e as dimensões da parede que vai ser revestida. Em segundo, a gente vai verificar as juntas horizontais e verticais entre as peças cerâmicas, depois vamos marcar os alinhamentos das fiadas nos dois sentidos, servindo de referência para as outras com uma linha de nylon. Arranja as peças de forma que sejam feitos cortes iguais nos lados opostos da superfície que será revestida e o planejamento do assentamento das placas cerâmicas, levando em consideração a decoração, o encaixe preciso e a colocação em diagonais e perpendiculares.
Depois a gente vai remover a sujeira por meio da escovação, lavar com água e aguardar a secagem antes de iniciar a aplicação da argamassa colante. E aí, passando para a segunda etapa, que é a da preparação da argamassa colante, a gente começa misturando a argamassa em um recipiente limpo. A quantidade pode variar de acordo com as condições climáticas do local. E a gente observa também a quantidade de água indicada pelo fabricante. Depois a gente vai mexer até obter uma consistência firme e sem grumos. Deixar em repouso de 5 a 10 minutos, conforme a indicação do fabricante. E voltar a mexer sem adicionar mais pó ou líquido. E aí a gente vai para o terceiro passo, que é a aplicação da argamassa colante, que a gente vai aplicar uma camada fina colante de 3 a 4 milímetros com o lado liso da desempenadeira metálica, a fim de proporcionar uma melhor aderência. Depois a gente forma cordões de argamassa utilizando o lado denteado da desempenadeira com um ângulo de aproximadamente 60 graus. E aí a gente passa para o nosso quarto passo, que é o assentamento do revestimento cerâmico. A gente aplica as placas cerâmicas sobre os cordões feitos com argamassa, lembrando que esses cordões eles devem ser retos para a melhor aderência. E aí a gente pressiona com a mão ou bate levemente com um martelo de borracha para uma melhor aderência e ter um bom resultado. Depois a gente vai utilizar esses espaçadores de plástico para garantir um espaço correto entre cada placa cerâmica. Aí vem o rejuntamento, que é depois de aplicar as placas cerâmicas, a gente vem e é preciso aguardar umas 72 horas e retirar os espaçadores para a aplicação do rejunto. Aí a gente molha levemente a superfície com água antes de rejuntar, e isso vai tornar mais fácil a aplicação do rejunto. E aí a gente prepara a argamassa de rejuntamento, levando em conta as instruções do fabricante, a aplicação da argamassa de rejuntamento, e depois a gente vai remover a argamassa de rejunte da superfície do revestimento. E aí a gente vai limpar tudo, depois de deixar o rejunto curar até o início da formação da película, para que assim possa iniciar a limpeza. Aí a gente utiliza uma esponja, pode ser uma esponja de pano, ou um pano de algodão umedecido com água, e limpar a superfície com movimentos circulares. Repita até que as juntas fiquem lisas e niveladas com as bordas de revestimento. Durante a operação, troque a água, mantendo ela sempre limpa. Aqui no procedimento de executivo das esquadrias, primeiro a gente faz as esquadrias com parafusos e buchas, e o vão já deve estar acabado nesse tipo de instalação. Primeiro a gente remove a embalagem plástica, depois com punhas de aço, aprumar e nivelar o produto, depois nos furos feitos da alvenaria a gente tem que colocar as buchas, e sempre tem que apertar os parafusos e olhar para o prumo e para o nível, para certificar se está correto. Tem a aplicação do silicone a fim de promover a realização da vedação entre a esquadria e a alvenaria, evitando futuras infiltrações. Procedimento executivo da pintura. Antes de tudo, deve considerar que paredes e revestimento deve-se efetuar o revestimento da argamassa. Parede com revestimento da argamassa deve verificar possíveis fissuras e rachaduras. E, quando estiver com má qualidade, devem ser substituídas. A pintura. Parede com pintura deve verificar descascamento, bolhas ou qualquer tipo de defeito na camada da tinta. Remover camada da tinta com espátula ou lixa de 60 ou 80. Parede revestida com cerâmica deve remover toda a cerâmica e argamassa colante e recuperar as danificadas. Procedimentos. Deve-se fazer a limpeza, removendo pó, sujeira e materiais soltos, com a escovação ou raspando com a espátula. Misturar a tinta usando uma espátula ou pedaço de madeira limpa. E depois diluir. Preparar o ambiente que será pintado, tomando o cuidado necessário com os objetos que serão pintados. Utilizando fita crepe em guarnições, batentes, peitoris, portas e janelas. Acertar imperfeições com massa, esperando 2 horas para lixar o local e limpá-lo com pano úmido. Aplicar o fundo selador.
Execução da pintura. Na bandeja, colocar a tinta diluída em quantidade suficiente para a primeira demão. Pintar as extremidades da parede, junção entre portas e janelas, para que seja feito um bom acabamento e não pinte o que não é para pintar. Umedecer o rolo com tinta, retirando o excesso. Aplicar as outras gemões, respeitando um intervalo entre... Normalmente leva 4 horas. E, no final de tudo, deve-se esperar 12 horas para a secagem final. Procedimento executivo do forro. Para iniciar as atividades, o local deve estar limpo, o piso cerâmico deve estar protegido com plástico bolha ou papelão, as instalações elétricas, hidráulicas e exaustão devem estar finalizadas, fixadas e conferidas, e a impermeabilização do piso do andar superior deve estar pronta e testada. Em seguida, marque o nível do forro nas paredes por todo o perímetro com o nível da mangueira ou nível laser. Nos casos onde houver azulejo nas paredes, o forro será aplicado sobre o nível do azulejo assentado. Depois, marque o teto e os eixos das canaletas e os pontos de fixação dos tirantes, não devendo ultrapassar 60 centímetros entre os eixos de 1 metro entre tirantes. Fixar as cantoneiras com parafuso no encontro do forro com a parede e em todo o perímetro com espaçamento de 60 centímetros para cada parafuso. Fixar as canaletas no teto com parafuso e bucha ou pino de aço, colocar os suportes niveladores já posicionados e nivelados para o encaixe das canaletas, deixar o desconto da placa para a posterior fixação da mesma, a fim de ficar com a altura acabada do projeto. Assim que o sistema estiver posicionado, trave os suportes. Posicionar as placas do gesso acentonado perpendicular às canaletas e parafusar, iniciando pelo canto que se encontra encostado na parede. As placas devem ser parafusadas com parafusadeira de 1 centímetro da extremidade da borda e com espaçamento entre os parafusos de 30 centímetros no máximo. Quando for necessário cortar a placa, apoiá-la sobre uma superfície plena e, com o auxílio de uma régua, cortar o cartão da placa com estilete. Aplicar um golpe na placa e cortar o cartão do outro lado com o estilete. Passar os cabos de alimentação das luminárias através do forro, de acordo com um projeto específico da luminotécnica, ou conforme definido pelo arquiteto. Após a colocação de todas as placas de fechamento do forro, aplicar a massa de acabamento nos parafusos de fixação e nas juntas com a espátula. Aplicar a fita de acabamento sobre a massa no eixo das juntas, pressionar a fita com a espátula retirando as bolhas de ar, caso fique, e o excesso de massa. Recobrir a fita com massa e dar um acabamento final. Após a secagem, aplicar uma segunda camada de massa com a desempenadeira com acabamento de 2 a 5 centímetros mais largas que a camada anterior. Se for necessário aplicar uma nova camada, alargando sempre a faixa de aplicação, cuidado para que não permaneça excesso de massa. A superfície deve ficar com o aspecto de um trabalho acabado. E recomenda-se aplicar a primeira demão de pintura no forro antes da instalação das luminárias. Essa ação facilita o trabalho do pintor e favorece o acabamento final. No procedimento executivo do piso, é importante atentar-se ao nível das camadas e observar se elas estão em concordância e comparadas ao nível da rua. Essas camadas elas são sempre de areia brita, o concreto magro, o contrapiso e com caimento já, a argamassa colante, o assentamento do piso e o rejunte. O concreto magro ele tem que ser misturado bem preparado, tem que definir o nível, espalhar taliscas, espalhar o concreto com a colher de pedreiro, desempenar com a desempenadeira de aço e verificar o nível novamente. Após isso, fazer o contrapiso, que é espalhando o cimento na superfície
umedecendo ligeiramente e espalhando com a vassoura para agregar a massa do contrapiso. Após isso, o processo executivo do assentamento se inicia e a primeira sugestão é que prepare a argamassa. Depois vai acrescentando água limpa e potável, conforme a recomendação da mistura, e vai misturando com a colher de pedreiro. Depois disso, vai fazendo a preparação do piso para receber o porcelanato ou a placa cerâmica. E sempre tem que ir verificando o nível com o metro e o lápis. Tem que varrer bem o piso, e principalmente se ele estiver muito seco, umedecer ligeiramente. Após isso, faz a aplicação do piso de porcelanato, que é o piso cerâmico, e com o lado liso da desempenadeira, você vai espalhar a argamassa num pequeno trecho do contrapiso. Após isso, pega a desempenadeira do lado dentado, na superfície da argamassa colante, e com a colher de pedreiro vai aplicar e espalhar a argamassa na placa, e depois passa no lado da desempenadeira com os dentes. Depois vai assentar, colocar o piso cerâmico, e após isso, vai assentando, colocando firmeza, e após isso tem um rejunte. Você tem que aguardar 72 horas desde o assentamento para aplicar ele. Tem que preparar esse rejunte num caixote, misturando com água. E com a desempenadeira de borracha, você vai colocando ele nos canteiros. Vai aguardar 15 minutos de secagem para realizar a limpeza da superfície, que ocorre após o assentamento e após colocar o rejunte. E em seguida, você passa a esponja para tirar o pó e limpar de impurezas.